muito de você porque você é carinhosa. Mãe, eu te amo. Minha mãe é fera. Mãe, eu te amo. Amor. Eu te amo, mãe. Linda. Agradeço a Deus por ter me presenteado com a melhor mãe do mundo. Te amo. Mãe, eu te amo. Eu gosto de você. A mãe é linda. Um beijo, mamãe. Mamãe, muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor. Te amo. Beijo. Eu amo o seu abraço. Você é linda como uma flor. Você é doce igual uma mamãe. Eu te amo. Você é carinhosa. Mamãe. Oi mãe, nós estamos aqui para poder te desejar um feliz Dia das Mães, dizer para você que a gente te ama muito, nós temos muito orgulho de você na nossa vida, viu? Feliz Dia das Mães, você é a melhor mãe que a gente já teve. Como é grande o meu amor por você. Oi mãe, só vim aqui te agradecer por ser minha amiga, minha conselheira, minha intercessora, por ser minha mãe. Louvo a Deus por ter você como minha mãe. Eu te amo. Feliz Dia das Mães. Oi mãe, eu gostaria de te agradecer pela mãe que você é, por tudo que você fez pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Eu louvo a Deus pela mãe que Ele me deu, por tudo que Ele fez. E que hoje você se sinta amada, que o Senhor possa alegrar o seu coração e saiba que você tem muito valor, que eu te amo muito e quero muito ser uma mãe como você foi para mim. Que eu possa ser um pouquinho do que você foi para as minhas duas filhas, para Sara e para Melissa. Obrigado por tudo, viu? Te amo. Oi mãe, parabéns pelo seu dia, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu quero te agradecer pela mãe que você é, por tudo que você faz por mim, pela minha família, tudo que você fez até hoje e por tudo que você me ensinou a ser. Eu te agradeço de coração mesmo, viu? Quero dizer que eu te amo e me sinto muito privilegiada em ser sua filha. Eu te amo. Eu te amo, vovó. Oi mãe, tô aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Sou grata a Deus todos os dias pela sua vida, viu? Que possamos comemorar essa data por muitos e muitos anos, em nome de Jesus. Te amo, beijo. Mamãe querida, meu coração por ti... Brincadeira. Mãe, eu tô aqui hoje pra te felicitar pelo Dia das Mães, pelo seu aniversário junto. Você é uma pessoa tão especial, a melhor mãe do mundo. E quando eu digo isso, eu não tenho sombra de dúvidas. Porque você tem um coração enorme, que não cabe dentro de você. Uma pessoa alegre, disponível, despojada. Que se eu conseguir na minha vida ser o milésimo do que você é, eu vou ser muito feliz, muito grata. Porque eu sei que hoje você é uma pessoa muito preocupada e até hoje você perde noites de sono e ora e chora pelos seus filhos. E eu te admiro demais da conta. Te amo muito, mãe. Feliz Dia das Mães. Oi mãe, que o Pai Celestial continue te abençoando imensamente. A senhora é uma mulher maravilhosa, eu te admiro muito. Que você aproveite seu dia e sabe que eu te amo muito. Oi mãe, passando aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe muito, tá? Te amo. Mãe, além de você ser minha guerreira, será minha rainha. Eu te amo muito, mãe. Feliz Dia das Mães. Oi mãe, tô vendo aqui nesse vídeo pra te desejar um feliz Dia das Mães. Querendo agradecer a senhora sempre por ser essa mãe maravilhosa que você é. Agradeço também pelos conselhos, puxões de orelha e por tudo que a senhora fez por mim. E que se não fosse a senhora, no momento não estaria aqui. Só tenho que agradecer a senhora. Feliz Dia das Mães. Mãe, a palavra que vem à minha cabeça quando penso na senhora é gratidão. Muito obrigado por tudo que a senhora faz pela nossa família. Beijos, te amo.
Oi, mãezinha, tô aqui passando para te desejar um feliz Dia das Mães. A senhora é uma bênção em nossas vidas. Um beijo, eu te amo. Parabéns para todas as mamães, em especial a minha e também a minha vozinha Maria, que eu tanto amo. Feliz Dia das Mães, vó. A senhora é muito abençoada, com um coração muito servo. Te amo. Mãe, obrigado por me apoiar nos momentos mais difíceis da minha vida. Que Deus abençoe muito e um beijo. Oi, mãe, queria te desejar feliz Dia das Mães, que você é uma mãe muito especial e eu te amo muito. Você é uma mulher carinhosa, linda e eu gosto muito de sair com você e ficar com você. Beijo, te amo. Desejar um feliz Dia das Mães, eu te amo muito. Você é a coisa mais importante da minha vida. Te amo. As mães são instrumentos da graça de Deus nas vidas de seus filhos. Então eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães, um dia abençoado, agraciado para todas as mães, em especial para minha. Feliz Dia das Mães, mãe, te amo. Passando rapidamente para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que fazem da nossa vida tão mais feliz, mais fácil, mais colorida, e desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Juna, que eu amo tanto. Deus te abençoe, mãe. Pai nosso, que está no céu, santidade seja o teu nome. Venha o teu reino na vida de cada mamãe. Dia. Não deixe faltar, Senhor. Cumpra esses nelos o seu querer, seu caminho de amor. Vovó, Perdoando e recebendo. Juventude! Livrai-nos de todo mal. De cair em tentação. O seu reino, poder e glória para sempre. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá, gente! Vamos para o nosso versículo de hoje? Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15:7. Vamos orar! Papai do céu, obrigado pela nossa semana. Obrigado pela nossa família e pelos nossos amigos. Em nome de Jesus, amém! Amém! Fique com a história de hoje! Nossa, hoje eu tô um pouco irritada. Eu não gosto muito do jeito que o Guto fala. Ele fica gritando toda hora. É muito ruim ficar perto dele. Olá, preciosa. O que você tá reclamando logo cedo? Oi, Samuca. Hoje eu tô um pouco irritada. Eu estou vendo mesmo. Mas o que aconteceu? Ah, Samuca, é o Guto. Eu estou sem paciência pra ele. Mas por quê? O que ele fez com você? Comigo ele não fez nada. Mas você já viu como ele fala alto? Ele incomoda todo mundo, fica gritando o tempo todo. É muito ruim isso. Mas, preciosa, é que o Guto é muito animado. E ele é mais agitado. Por isso que parece que ele fala mais alto. Mas é muito ruim ficar perto de gente assim. Ele não percebe que é errado ser assim? Errado? Quem disse que é errado falar um pouco mais alto? É só o jeito dele. É errado porque incomoda. Não é legal. Ele precisa mudar. Ixi, minha amiga. Acho que você está tão irritada que não está pensando direito. Por que você está falando isso? Preciosa, você não pode querer que os outros mudem assim, somente porque você acha que é errado. Mas Samuca, ele me incomoda. Sabe, minha amiga, você também pode incomodar um monte de gente. Já pensou nisso? Ah, mas eu não falo alto que nem o Guto. Mas você tem outras características que podem irritar as outras pessoas. E elas podem
simplesmente porque você se sente incomodado. Tem um versículo que fala: portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quer dizer que Jesus ama o Guto, mesmo ele falando alto? Isso mesmo! Assim como Jesus ama você, mesmo você sendo tão teimosa. Poxa vida, Samuca! Eu errei muito feio nessa, não é? Cada um tem um jeito e ninguém precisa mudar para me agradar. Jesus ama a gente como a gente é. Isso mesmo, minha amiga. Jesus nos ama como somos. É claro que fazemos algumas coisas erradas e a gente precisa melhorar. Mas ser animado e falar alto não é errado. É verdade, Samuca, não é errado. Eu preciso pedir perdão pro Guto. Na verdade, eu preciso melhorar e não falar mais mal assim dos nossos amigos. Sou eu que tô errada. Muito bem, preciosa. Vamos, eu ajudo você a procurar o Guto. E sempre que ficar irritada com alguém, lembre que devemos aceitar o outro como ele é. Eu vou me lembrar sempre disso, Samuca. Agora vamos lá. Eu preciso achar o Guto. Vamos! Bom dia, meus queridos irmãos e minhas irmãs. Primeiramente, eu quero deixar o meu abraço a todas as mamães, né? Nesse dia tão especial. Seja você mamãe que está presente ou você mamãe que está nos assistindo aí. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo seu dia. Espero que você tenha um dia muito feliz hoje, nesse Dia das Mães. Antes de nós irmos para o nosso texto de hoje, eu gostaria de lembrá-los que nós começamos na semana passada uma nova série de mensagens, intitulada Uns aos Outros. E a primeira mensagem, essa é a segunda, a primeira mensagem já está disponível no nosso canal oficial do YouTube. Tá? Então, quero te incentivar, se você não esteve no culto, se você quiser assistir, assista a primeira mensagem, porque meio que elas vão se interligando, né? Então é muito importante que nós sigamos aí essa série para nossa edificação. Hoje nós vamos continuar essa série de mensagens uns aos outros, e o título da mensagem de hoje é Aceitem uns aos outros. E eu gostaria de pedir que você abrisse comigo Romanos, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Nós usamos aqui na igreja a versão NVI. Se você trouxe a sua Bíblia e não for NVI, pode ser que dê alguma alteração de tradução, mas nós vamos projetar aqui também. Caso você não tenha a sua Bíblia, você pode acompanhar com a gente no telão. Tá bom? Romanos, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez nessa manhã e queremos pedir ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos confrontar, nos ensinar e que nós possamos sair daqui diferentes de como temos entrado. Pedimos a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor possa, Deus, achar aqui corações férteis para que a Sua palavra encontre
morada, Senhor, e que nós possamos não somente sermos ouvintes, mas praticantes daquilo que vamos aprender nessa manhã, Pai. No nome santo de Jesus, nós oramos, já agradecendo. Amém. Amém. O autor da carta é o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta e que, como nós já dissemos em outras ministrações, essa carta ela é considerada a espinha dorsal do cristianismo. Por quê? Porque ela tem muitos ensinamentos fundamentais da fé cristã. A partir do capítulo 12, um pouco antes desse capítulo 15, né, que nós lemos, Paulo ele vai começar a tratar sobre a nova vida do cristão. Ele vai começar a abordar quais são os deveres do cristão. Ele vai começar a falar que uma vez que a pessoa foi salva, uma vez que ela creu em Cristo, essa salvação ela vai exigir da pessoa uma resposta prática. Ela vai exigir da pessoa que ela comece a viver de acordo com a fé que ela está professando agora. Quando nós chegamos no verso 9 ainda do capítulo 12, Paulo ele começa a falar sobre a igreja, sobre a comunidade ali em Roma, sobre a igreja ali em Roma. Ele começa a dizer que o que deve guiar o relacionamento dentro da igreja é o amor. Esse é o primeiro fundamento. Paulo ele diz, agora que vocês são cristãos, vocês têm deveres. Mas vocês têm que se lembrar que o que deve guiar o relacionamento de vocês é o amor. Não sei se você se lembra, no domingo passado, o pastor Mateus, pregando em João 13, ele falou que a base do uns aos outros é o amor. Essa é a base de todos uns aos outros que nós vamos falar durante esses domingos que nós vamos pregar essa série. Mas qual tipo de amor? Qual tipo de amor é esse? A Bíblia vai dizer que esse amor é o amor ágape. O amor ágape, que é o amor não baseado em sentimentos, não é um amor baseado no interesse, que é aquele amor que você ama se a pessoa tem algo para te dar em troca. Não. O amor ágape é o amor sacrificial. É o mesmo amor que Cristo nos amou. E isso precisa ficar muito claro em nossa mente. A base dos nossos relacionamentos dentro da igreja, como comunidade, é o amor sacrificial, o amor ágape. Precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou e ordenou, ou seja, sacrificialmente. Cristo nos amou, meus irmãos e minhas irmãs, quando ainda éramos inimigos dele, quando não tínhamos nada para oferecer para ele. Amor sacrificial. E é importante também lembrarmos que esse amor ágape é um dom de Deus, está em Romanos 5:5. É Deus quem dá esse amor para nós. Porque se dependermos de nós, da nossa carne pecaminosa, nós nunca conseguiremos amar sacrificialmente. Então é um dom, é Deus que derrama isso em nós através do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo agindo em nós, aí sim nós podemos deixar a vida de egoísmo de lado, de individualismo de lado e amar uns aos outros. Uma vez que nós entendemos isso, então, nós precisamos agora entender quais são as implicações disso na vida da comunidade, na nossa vida pessoal e também na nossa vida como igreja. Uma consequência inevitável do amor é a aceitação. Porque como eu posso demonstrar o amor para alguém se eu não aceito essa pessoa? Imagine eu falar para você, eu te amo, meu irmão, mas eu não quero nem olhar na sua cara. Meu irmão, eu te amo, viu, mas não conversa comigo não. É difícil, né? Você vai falar, então você não ama é nada. Então, a consequência inevitável do amor é a aceitação. E a palavra de Deus que vai nos orientar a isso. Vamos ver então o texto que nós lemos. Verso 1 e 2, Paulo começa dizendo o seguinte: nós que somos fortes,
devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. E qual o fim disso? A fim de edificá-lo. Nós temos aqui um princípio fundamental da ética cristã. Os fortes devem suportar os fracos. E aqui Paulo não está falando do suporte, do suportar no sentido de, eu não vou com a cara do Rodrigo, mas eu tenho que suportar ele, né? Porque a Bíblia está mandando eu suportar ele. Eu não gosto do Rodrigo, mas eu vou ter que suportar ele. Não é isso. Não é esse tipo de suportar. O suportar aqui é no sentido de dar o suporte, de ajudar o próximo. Ele vai dizer aqui no texto que nós devemos não agradar a nós mesmos, mas o próximo. E isso é um resultado daqueles que amam como Cristo amou, porque deixam o interesse próprio para poder agradar o próximo. Isso só consegue fazer aquele que ama como Cristo amou. Mas nós devemos nos perguntar aqui nesse texto, quem são os fortes e quem são os fracos? Lembre-se, o contexto aqui é a igreja, a comunidade. Nessa situação que Paulo escreve a carta, haviam os judeus e haviam os não-judeus, que eram chamados de gentios. Os judeus tinham regras de calendário e alimentação bem restritos, que vieram lá do Antigo Testamento. Os não-gentios não seguiam essas regras. Logicamente, não eram judeus, não tinham que seguir essas regras. Aí imagine você, Cristo vem, salva esse povo, e agora nós temos dentro da comunidade judeus e gentios. Os judeus que se converteram a Cristo continuavam seguindo as regras de calendário e alimentação restrita. Os gentios, logicamente, não. Então havia um conflito. Os judeus queriam que os gentios, mesmo crendo em Cristo, seguissem essas regras. Os gentios entendiam, nós já somos livres em Cristo, nós já temos a nossa liberdade. Foi importante essas regras? Foi, mas até que Cristo veio. Entre os judeus também haviam aqueles que não seguiam mais essas regras de calendário e alimentação. Eles entendiam também que aquilo valeu até que Cristo viesse. E uma vez que Cristo já havia vindo, e já havia morrido e ressuscitado, eles não precisavam mais seguir esses conflitos, né? Aí havia esse conflito, não precisava mais seguir esses costumes. Então, Paulo, ele começa a tratar sobre esse assunto. Haviam aqueles que eram mais maduros na fé, e haviam aqueles que eram mais fracos na fé. Como Paulo lida com isso? Ele fala para a igreja, vocês que são mais maduros na fé, deem suporte aos mais fracos. Com qual propósito? A fim de edificá-los. Ou seja, ajude os mais fracos na santificação deles. Ajude os mais fracos no crescimento da fé deles. Verso 7, no finalzinho aí, né, desse pedaço que nós lemos. Paulo vai dizer, portanto, aceitem-se uns aos outros. Aí ele vai falar, de que forma? Da mesma forma que Cristo os aceitou. E aí o propósito de novo, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Ele estava dizendo aqui que deveria haver uma tolerância entre os fortes e entre os fracos, entre aqueles que eram mais maduros na fé e aqueles que não eram tão maduros na fé. Mas essa tolerância, ela deveria ser sobre uma situação específica, não sobre qualquer situação. Paulo está falando dessa tolerância, desse suporte, somente em assuntos não essenciais à fé. Não essenciais à fé. Basicamente, o que Paulo está dizendo aqui nessa passagem é orientando aos cristãos daquela igreja como eles deveriam lidar com esse conflito. Então ele diz, aceitem uns aos outros, suportem uns aos outros. Uma vez que nós
entendemos isso, nós temos que tentar trazer essa verdade para nós, né? Praticamente 2000 anos depois, aqui estamos, e talvez você esteja pensando, beleza, Rodrigo, eu entendi, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sou judeu, a não ser que tenha algum judeu aqui, mas eu acredito que não. Aqui nós somos todos gentios, né, que se converteram a Cristo. Eu não sou judeu, eu não sigo regra de calendário e de restrição alimentar. O que isso tem a ver comigo? Como isso se aplica a nós, na nossa igreja, na nossa comunidade? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a palavra de Deus está tratando aqui de um princípio. E o princípio é esse: tudo aquilo que não é essencial deve ser flexível a nós. A nossa liberdade em Cristo, ela deve ser limitada pelo amor ao próximo. E para aqueles que já são mais maduros na fé, que já têm uma caminhada na fé, a responsabilidade é ainda maior. Então nós vamos entender isso. A primeira aplicação que nós podemos trazer para nós, a primeira coisa, não existe cristianismo solitário. Ninguém é cristão sozinho. Uma vez que nós nos convertemos, nós somos inseridos na família de Deus. Nós somos adotados por Deus. Essas são as palavras que a Bíblia usa. Somos adotados, somos inseridos. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Nós passamos a fazer parte de uma família, não como uma família de sangue nossa, no qual nós nascemos, mas uma família constituída pelo sangue de Cristo. Mas é preciso fazer um alerta para nós. Essa ideia que, infelizmente, está muito difundida hoje no meio cristão, de que, eu posso ser igreja sozinho em minha casa. Isso não existe. Não se engane, meu irmão e minha irmã. Essa história de que, eu busco Deus em casa sozinho, eu leio a Bíblia em casa sozinho, eu oro, então eu não preciso ir à igreja. Esquece. Deus não nos salvou para vivermos um cristianismo solitário. Não existe cristianismo solitário. Claro que nós devemos ter os nossos momentos de disciplina espiritual, oração, leitura da palavra, adoração a Deus em casa, claro que nós devemos. Mas isso não exclui, não substitui a ordenança que Deus dá de congregar, de se reunir. Congregar, meus irmãos, participar de uma igreja, cultuar a Deus, é um mandamento. É uma convocação. Nós não podemos negar uma convocação. Quando você é convocado, você não pode falar assim, eu não quero ir. Nós, homens, se o exército falar, você está convocado, você não vai falar, beleza, eu não quero ir não. Você é considerado um desertor da pátria, né? Mas muitas pessoas não entendem isso, não entendem essa importância de fazer parte de uma igreja, porque muitos ainda têm essa visão de que, eu vou na igreja para me sentir bem. Então, quando chega o dia de culto, chega o domingo, você fala, hoje eu estou me sentindo bem já, não preciso ir à igreja para me sentir bem. Mas ir ao culto é algo mandatório, porque é no culto que Deus derrama meios de graça. Deus tem meios de graça que Ele derrama no culto, no ajuntar-se, na congregação, no ajuntamento. O Espírito de Deus, Ele está na igreja. O Espírito de Deus, Ele opera na igreja. Deus, Ele está no meio do culto. Então, meu irmão e minha irmã, pense nisso. Pense nisso. O domingo não é um dia em que você escolhe, hoje eu quero participar, hoje eu não quero. Hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou muito cansado, trabalhei muito durante a semana. Fazer parte de uma igreja, vir ao culto, congregar-se, é uma obrigação. Porque Deus habita no meio do ajuntamento. E Ele ordena que nós prestemos culto a Ele,
como igreja, como uma família. Ontem, durante a aula do seminário, o pastor Jonas Madureira falou algo muito legal que me guardou, que ficou guardado no meu coração. Ele disse: os domingos não se repetem. Aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje não irá se repetir. Imagine que cada domingo é um domingo diferente. E Deus, Ele pode vir em um desses domingos numa visitação gloriosa a nós. Uma visitação muito gloriosa, que não vai se repetir. Imagine nós perdermos essa visitação gloriosa, por estarmos com preguiça, por simplesmente não querermos fazer parte disso. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder uma visitação gloriosa de Deus. E como o pastor Mateus bem falou no domingo passado, sobre esse egoísmo, né, que todo ser humano acaba tendo por conta do pecado, e esse isolamento que nós estamos vivendo, que foi agravado, né, com a chegada da tecnologia hoje. Nós temos o mundo na palma de nossas mãos. Nós podemos ver o Japão agora, se nós quisermos. Basta entrarmos no nosso celular, digitarmos lá uma câmera online Japão, você vai conseguir enxergar o Japão agora, aqui, do outro lado do mundo. Então nós temos o mundo na palma de nossas mãos. E ainda assim somos pessoas solitárias. Nos fechamos dentro do nosso mundo virtual. Eu me lembro de um episódio dos Simpsons, em que a Lisa Simpson, ela se conecta num cabo e entra dentro de um mundo virtual ali, e ela praticamente se desliga da família dela. Ela entra no mundo dela. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Pegamos os nossos celulares e me desliguei. Não vejo mais nada à minha volta. Esses dias eu estava descendo lá do bairro de casa, nós moramos num bairro um pouco mais afastado, e até a minha esposa fala, né, parece um bairro rural onde a gente mora, porque lá a gente vê vaca pro meio da rua lá, galinha. Esses dias tinha até um cabrito andando lá na rua lá, vários cabritos, né, amor, subindo lá o morro. E aí esses dias eu desci, a gente mora no morro, eu desci, e lá no bairro os vizinhos colocaram vários comedouros assim, na parte de baixo do bairro, e tem muitos pássaros lá, é bem bonito de manhã, vários cantos e tal. E aí nesse comedouro haviam vários pássaros, assim, tudo colorido, nossa, muito bonito. E eu desci, eu fiquei olhando aquilo, e aí eu percebi que de frente ao comedouro, assim, eles tem alguns banquinhos, tinha uma pessoa sentada em frente ao comedouro, com a cabeça baixa, mexendo no celular. E aí eu passando, fiquei observando aquilo, aí eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, a gente não percebe mais o mundo à nossa volta, né? A pessoa estava ali podendo contemplar algo tão bonito, o canto dos pássaros, e observar as cores dos pássaros, mas ela estava ali no mundo dela. Basta a gente observar isso nas ruas, irmãos. Ninguém se olha mais. Ninguém mais se vê nas ruas. Nós desenvolvemos uma técnica de andar olhando para baixo, né? Ninguém mais olha para frente. A gente consegue andar mexendo no celular. A gente desce passeio, sobe passeio, nem trupica mais. Não tem mais aquilo de andar na rua, um olhar para o outro e falar, o que você está olhando aí, cara? O que você está encarando? Quer pegar na porrada comigo? Não tem mais isso. Não tem mais, as pessoas não se olham mais, está cada um no seu mundo. Mas lembre-se, meu irmão e minha irmã, Deus nos salvou e nos inseriu em sua família. E uma das consequências dessa inserção é o que nos leva ao segundo ponto. Nós somos chamados a fazer parte de uma igreja local. Nós precisamos servir uns aos outros com os nossos dons, com os nossos talentos. Acredite, você tem dons e talentos. E Deus te deu dons e talentos para você usar no contexto da família da fé. Para você edificar a minha vida e para eu edificar a sua vida. E isso vai nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo.
Mas beleza, e agora que eu faço parte da família da fé? E agora que eu faço parte de uma família, como isso funciona? Como deve funcionar isso? Assim como em todas as famílias existem regras, existem privilégios, claro, mas também existem deveres, existem responsabilidades. E aonde nós encontramos esses deveres, essas responsabilidades, esses privilégios? Na palavra. A Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Então, Paulo começa colocando o fundamento desse relacionamento, dessa grande família. O fundamento, a base é o amor. Nós precisamos amar uns aos outros com amor sacrificial. E a partir daí, então, todos os outros imperativos, todos os outros mandamentos, eles passam então a ser realidade no nosso meio. Agora imagine você, nós fazemos parte de uma grande família, e aí eu fico pensando sobre a beleza da diversidade da família cristã. Cada um aqui tem a sua história, pessoas de cidades diferentes, que vieram para Itajubá trabalhar, estudar, outros que nasceram aqui, pessoas de diferentes contextos, diferentes idades, diferentes criações, diferentes classes sociais. Agora imagina isso se expandindo a nível nacional, a nível mundial. Uma grande família da fé, com uma grande diversidade, todos da mesma família. Isso é maravilhoso de se pensar, isso é bonito demais. Gálatas, capítulo 6, verso 10, Paulo nos exorta, como igreja, a cuidar prioritariamente dos da família da fé. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Agora, pense comigo, na sua família de sangue, lá na sua casa, lá na sua família, pense neles. Todos lá na sua casa, eles são adultos? Todos são homens? Todos têm a mesma idade? Claro que não. Isso seria impossível. Você tem na sua casa pessoas mais velhas, mais novas, você tem homens, mulheres, crianças. E pensando nisso, então, nós vamos chegar ao nosso terceiro e último ponto, que é praticamente o que Paulo está tratando aqui. Toda família tem maduros e imaturos. Toda família existe aqueles que são mais fracos e mais fortes. Ainda pensando na sua família de sangue, você tem os seus pais, alguns ainda têm avós, que são mais experientes que vocês, que nós. Alguns têm filhos, alguns têm netos. Os filhos e os netos muitas vezes recorrem aos pais ou aos avós, que são mais experientes, mais maduros, mais experimentados, para que guiem, para que ensinem os caminhos, para que aconselhem. E assim é a vida. Os mais maduros dão suporte aos mais imaturos. É assim também na igreja. É assim que funciona na família da fé. E é isso que Paulo está falando. Existem os que são mais maduros na fé e existem os que são mais imaturos. Mas independente disso, vocês precisam cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros. Agora, pensando de novo na família, existe conflito no meio da sua família? Claro, toda família tem problema. Na família da fé, não é diferente. Existirão conflitos, existirão problemas a serem resolvidos. Isso é natural, isso é normal da nossa natureza caída. Mas o que nós temos que pensar é, como nós resolveremos esses conflitos? Como tratar esses conflitos? Sempre vai existir no meio da igreja assuntos de discordância entre irmãos mais maduros e irmãos menos maduros. Mas esses assuntos, Paulo está falando, precisamos tratar com tolerância, precisamos aceitar uns aos outros, mas lembre-se,
esses assuntos não são acerca de coisas essenciais da fé. Assuntos essenciais da fé a gente não abre mão. Assuntos essenciais da fé não existe tolerância. Por exemplo, quem é Jesus? Quem é Deus? A vida, a morte, ressurreição de Cristo, céu, inferno, Bíblia como palavra de Deus, regra de fé e prática, isso é essencial. Nisso não existe uma tolerância, isso não dá para negociar. Mas outros assuntos mais periféricos da fé, que não atingem os assuntos essenciais, que não distorcem o significado do evangelho e do cristianismo, esses sim devem ser tratados com tolerância, um suportando ao outro, um aceitando o outro em amor, para que haja edificação. Por exemplo, alguns assuntos periféricos. O cristão pode ouvir música do mundo? Eu posso fazer tatuagem? Eu posso dançar? Eu posso beber cerveja? Na igreja pode ter bateria? Assuntos periféricos da fé. Isso existe ali uma tolerância, um suporte que pode ser conversado. E os que são mais maduros na fé ajudam os que são mais imaturos. Os que já entenderam a liberdade em Cristo ajudam aqueles que ainda acham que precisam seguir muitas regras. Então isso vai se moldando, vai se lapidando e nós vamos crescendo. Infelizmente, meus irmãos, muitas brigas e divisões que acontecem no meio evangélico são por questões secundárias. Questões secundárias. Existe uma frase que eu separei para compartilhar com vocês, que muitas pessoas atribuem essa frase ao Calvino, João Calvino. Mas, na verdade, quem falou essa frase foi Marco Antônio de Dominis. Ele diz o seguinte: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Mas em todas as coisas, a caridade ou o amor. Deve haver no nosso meio uma unidade na diversidade. Então você, meu irmão, que já é mais experimentado na fé, que já tem uma caminhada com Cristo, é mais maduro, ajude os irmãos mais fracos. Ajude a eles a compreender a liberdade que agora nós temos em Cristo. E se você, meu irmão ou minha irmã, é novo na fé, está começando agora a caminhada cristã, almeje a maturidade cristã. Almeje crescer, busque crescer na graça, no conhecimento de Deus, não se acomode. E que nós, todos, mais fortes e mais fracos, que nós não caiamos no pecado de deixar de congregar por causa de alguma divergência secundária. Que nós não deixemos de congregar, de ter comunhão uns com os outros por causa de divergências. Quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós vivermos intimidade com Ele, quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, seguindo os seus mandamentos, mais nós conseguiremos amar uns aos outros, mais nós conseguiremos aceitar uns aos outros. Uma outra frase muito legal do Tim Keller é: a unidade, ela não vem quando a buscamos. Ela é antes um subproduto de quando buscamos seguir a Cristo. Olha que interessante. Quanto mais nós buscamos a Cristo, mais unidos nós seremos. E eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que quanto mais nós entendermos que nós fomos aceitos por Deus, apesar de todas as nossas deficiências e falhas, mais nós teremos condições de acolher os outros que também têm suas deficiências e falhas. Lembre-se que Deus nos acolheu, nos chamou, nos salvou, cheios de falhas, ainda temos, cheios de erros, ainda temos. E Deus foi tão amoroso e tão gracioso conosco, porque nós não seremos com os nossos irmãos na fé.
O Evangelho, ele nos leva a amar uns aos outros e aceitar uns aos outros, apesar das nossas limitações de fé, apesar do conhecimento, da maturidade cristã. Então, quando nós entendemos que nós também somos pecadores e que a igreja é formada por vários pecadores, mas todos caminhando, todos crescendo em fé, cada um na sua medida, mas todos foram aceitos igualmente por Deus. Se nós entendemos isso, se isso ficar bem encucado na nossa mente, nós conseguiremos aceitar e acolher uns aos outros. Que Deus nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, a socorrermos e suportarmos e aceitarmos uns aos outros. Que nós não sejamos divididos por assuntos secundários da fé, mas que nós possamos nos fortalecer cada vez mais nos assuntos essenciais e nos não essenciais, que nós possamos nos ajudar em amor, para que a igreja seja edificada e nós possamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo que nós estivemos aqui reunidos, e nós te pedimos que o Senhor derrame em nossos corações o amor ágape, o amor, o mesmo amor que Cristo nos amou, para que possamos amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, dar o suporte necessário uns aos outros. Que assuntos periféricos, ó Deus, que assuntos não essenciais da fé cristã venham nos separar, venham nos dividir, mas que possamos estar cada vez mais alicerçados, enraizados em assuntos essenciais da fé, e que os irmãos maduros na fé ajudem aqueles que estão começando a caminhada cristã, Senhor. Que haja paciência no nosso meio, que haja, Deus, perseverança, que nós possamos crescer na fé cada dia mais e mais. Ajuda-nos, ó Deus, nós dependemos do Senhor, Pai, e que essa palavra continue falando aos nossos corações ao longo desse dia, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.